Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje nós estamos comemorando o primeiro aniversário do Anagrama. Eu passei um tempão preparando o roteiro para o episódio de hoje, mas a verdade é que eu não sei nem se eu vou seguir ele inteiro por completo. Eu quero mesmo deixar isso aqui um pouquinho mais fluido, eu anotei todas as ideias e eu vou seguir elas para não esquecer de nada, mas eu acho que eu queria falar um pouquinho mais com o meu coração nesse episódio de 1 ano. Confesso que de início foi meio difícil escolher sobre o que falar nesse episódio, eu até pedi a ajuda de vocês nas redes sociais para saber o que vocês queriam ouvir, afinal o Anagrama só chegou aqui ao seu primeiro aniversário porque vocês ouvintes têm muita parte nisso tudo. Então eu queria que tivesse um pouquinho do dedinho de vocês nesse episódio. E eu decidi seguir a ideia que a Gabi me deu para gravar esse episódio aqui. A Gabi é uma pessoa muito querida, maravilhosa, que sempre ouve os episódios, é uma amiga pessoal. E ela me disse pra gravar sobre o que o Anagrama gerou na minha vida. E quando eu penso sobre isso, sobre o que o Anagrama gera na minha vida, eu fico bastante reflexiva. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada, Gabi, por ter colocado essa pulguinha atrás da minha orelha e me fazer ter vontade de gravar isso aqui. Eu tava conversando com o Gabriel, com quem temos 2 episódios aqui nesse podcast, sobre o que o Anagrama representa pra mim. E a conversa foi tomando um rumo de o que o Anagrama é, o que eu penso sobre ele, o que ele de fato gerou na minha vida. E foi assim que esse episódio foi tomando forma. A Gabi deu uma ideia, a minha conversa com o Gabriel fez com que ela se desenvolvesse. Eu tô fazendo questão de contar essas coisas aqui porque tem totalmente a ver com o motivo do Anagrama existir. Bem, dia 15 de julho do ano passado, 2020, eu criei esse podcast. Mais ou menos um mês depois de ter lido Os Miseráveis, um livro que tem um episódio aqui, nesse podcast, e que me fez pensar que eu precisava criar alguma coisa para conversar com as pessoas, porque aquele livro gerou infinitas reflexões dentro de mim e eu não queria que parassem só em mim. Então o Anagrama surgiu desse desejo meu de criar algum lugar para conversar com as pessoas, seja sobre a perspectiva de um livro, seja sobre a perspectiva delas sobre a vida e tudo mais. Eu confesso pra vocês que a minha ideia com o Anagrama era muito simples e que hoje ele se tornou algo muito maior do que eu jamais pude imaginar. Eu não tô falando de números de um podcast grande, eu tô falando do que ele é e do que ele representa tanto pra mim quanto pra muitas das pessoas que ouvem esse podcast. Porque sim, com muita frequência eu recebo feedbacks de vocês e isso é o motivo porque esse podcast ainda existe depois de 1 ano. Eu amo quando eu chego alguma notificação de mensagem no Instagram com alguém contando algum testemunho, falando como foi tocado por algum episódio, ou de alguém que amou o podcast em si e tá maratonando episódio atrás de episódio. Eu sou apaixonada por histórias e saber que o Anagrama tem me permitido participar das histórias de pessoas que eu sequer conhecia, isso me emociona. Eu criei isso aqui para ser de fato uma rede de troca. Eu não queria sentar aqui e ficar falando sozinha. Mas eu nunca imaginei que o podcast poderia fazer parte da vida das pessoas, entende? Como, por exemplo, uma neta que se assenta junto com sua avó para tomar um café e ouvir o podcast. Como um professor que passou um dos episódios em aula para os seus alunos. Como pessoas que fazem suas atividades domésticas ouvindo o podcast e se emocionando, sendo tocadas e constrangidas a de fato buscar mais de Deus, a trazer um senso de comunidade para pessoas solitárias, a ser resposta de oração para uma jovem no período confuso. Eu tô lembrando das histórias que foram contadas a mim e ficando levemente emocionada aqui. São muitas as histórias que eu tenho conhecido, que o Senhor tem me permitido fazer parte e que me deixam muito feliz. Quando o Anagrama saiu do papel, ele tinha como intenção criar um espaço de comunhão. Eu sei que essa palavra é total parte do vocabulário crente, mas não tem para onde fugir, é isso mesmo. A minha ideia era que as pessoas pudessem sentar e conversar. Às vezes eu sento aqui e falo sozinha e recebo muitos feedbacks e então acaba que eu não falo sozinha. Às vezes a gente tem convidados que para mim é uma tremenda honra trazê-los aqui. Eu queria que esse podcast fosse uma mesa, onde eu também ouço, que eu amo ouvir, mas também porque em nós existe a necessidade de nós nos relacionarmos com outras pessoas. O próprio Senhor nos convida para a sua mesa, para viver em comunidade e em um relacionamento com Ele e com aqueles que estão na mesma vida peregrina que nós. Eu fico extremamente feliz quando eu recebo mensagens de vocês, compartilhando o que marcou vocês, sobre algo que Deus ministrou ao coração de vocês enquanto eu ouvia os episódios. Por favor, não parem de fazer isso. Esse podcast existe para que esse tipo de interação aconteça. Eu já tive longas conversas com amigos meus sobre coisas ditas em episódios que marcou a vida deles. Então, assim, se eu posso pedir uma coisa nesse episódio é que, por favor, não parem de me mandar mensagem contando sobre algo que marcou vocês. Eu já citei o meu TCC da faculdade aqui algumas vezes e eu sempre trago ele porque eu sempre falo de coisas que tocam pessoas. E eu só pude escolher o tema do meu TCC
e realizar um trabalho digno, vamos assim dizer, da nota que ele levou, porque ele me emocionava. E eu acho que esse podcast carrega muito do que eu gosto de trazer, que é essa sensibilidade para as conversas. Eu, obviamente, não posso deixar de citar também que o Anagrama me permitiu conhecer e ter perto de mim pessoas que eu já admirava muito e que toparam gravar comigo, como, por exemplo, o Vitor Vieira, a Jacira, o Igor, o Ale Matos, o Abner. É ainda um pouco surreal pra mim saber que gente que eu procuro ouvir pra conhecer mais o Senhor me deu a honra de sentar pra gravar comigo. Isso é muito especial. Mas mais especial ainda é poder gravar e trazer aqui vozes de pessoas que, entre aspas, são desconhecidas. Trazer o Davi, o Rafa, o Gabriel, o Breno, o Júnior, a Bia, amigos que se sentam à minha mesa, com quem eu divido a jornada diariamente. Isso é o que me deixa mais feliz. O Anagrama não é um podcast de desconhecidos debatendo ideias. Ele é uma mesa onde as pessoas sentam para compartilhar o que têm aprendido na caminhada com o Senhor, para que sirvamos um ao outro, fortalecendo um ao outro. No desenvolvimento desse episódio aqui que vocês estão ouvindo, eu acabei percebendo que o Anagrama ele carrega muito de honestidade, de sinceridade. Talvez por ser algo que eu pessoalmente prezo muito, mas que é algo que eu faço questão de sempre trazer aqui. Vocês nunca vão me ouvir falando sobre algo que eu não vivi, que eu não aprendi sobre, que eu não meditei sobre. Assim como eu nunca vou trazer um convidado que fale sobre algo que ele não sabe. Eu cresci aprendendo que eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que faz parte da minha vida. É inaceitável que eu apareça aqui para falar sobre algo que eu não tenho vivido, porque isso seria hipócrita da minha parte. Assim como eu nunca quis e nunca vou chamar alguém para gravar comigo que não vive aquilo que prega ou que não fale de algo que o inspire todos os dias. Eu acho que uma das marcas do Anagrama é essa sinceridade, essa honestidade da nossa trajetória da vida cristã. Quando eu falo sobre oração, sobre a dificuldade que nós temos na constância, eu tô me incluindo nessa conta. Assim como os convidados compartilham seus aprendizados na jornada, muitas vezes contando das dificuldades que eles enfrentam ou já enfrentaram, quando eu ou algum convidado vem aqui falar sobre algo que nos inspira, nós estamos sendo simplesmente honestos com aquilo que tem queimado o nosso coração. Quando o Abner veio gravar comigo, ele disse que o legal do Anagrama é que ele é bem pessoal. E é verdade, porque todas as vezes que eu chamei alguém pra gravar comigo, eu pedi a pessoa que falasse sobre algo que a tocasse. É muito engraçado, porque às vezes eu chamo alguém pra gravar comigo e a pessoa fala, tá, mas você quer que eu fale sobre o quê? Aí eu devolvo a pergunta, no sentido de o que você quer falar, sobre o que você gosta de falar. Eu quero que as pessoas falem daquilo que tem o coração delas, entende? Esse podcast tem essa ponta de sensibilidade porque nós estamos sempre tocando no tesouro de cada pessoa que fala aqui. Vocês sabem que eu sou chorona, mas o que me emociona ao gravar, ao ouvir as pessoas, ao preparar roteiros, é perceber a verdade sendo cravada na carne do coração de cada um. Por exemplo, quando o Vitor fala sobre a presença do Senhor, você percebe que é isso que mais importa no mundo. Quando o Ale fala sobre obedecer ao Senhor, você sabe que a vida dele é movida por isso. Quando o Rafa fala sobre ser apaixonado por Jesus, você é contagiado. Quando o Gabriel fala sobre uma vida para a glória de Deus, você entende para que você foi criado. Quando o Eric fala sobre oração, você só quer orar para que Jesus volte. Na mesa que esse podcast tem se tornado, só existe espaço para a honestidade da vida ordinária na presença do Senhor. Entre pessoas com muitos seguidores nas redes sociais, as que são totalmente desconhecidas, todos nós estamos caminhando para o mesmo destino, o casamento com o Cordeiro. E eu não poderia ser mais feliz com esse podcast sabendo que nós temos criado um ambiente onde nós compartilhamos sem medo aquilo que nos inspira diariamente a nos prepararmos como noiva, onde nós compartilhamos as nossas lutas e dificuldades no caminho até a eternidade. Ninguém aqui veio em nenhum momento pintar a perfeição, todos nós temos as nossas dificuldades e estamos todos expostos à luz do Senhor. Eu oro para que o Anagrama continue sendo esse ambiente de comunhão, para que você que nos ouve saiba que não está sozinho, que se preparar para viver a eternidade com Jesus não é algo que se faz de forma solitária. Eu me sinto extremamente honrada de ser só o canal que disponibiliza esse lugar para que as pessoas compartilhem o que Deus as tem ensinado, o que elas têm aprendido a amar por causa dele e ajudem na edificação daqueles que nos ouvem. Então, Gabi, o Anagrama para mim é isso, um lugar de conversas honestas sobre a vida cristã, onde eu tenho o prazer de ouvir, falar e dividir a caminhada com pessoas que o Senhor me concede. Muitas das conversas que vocês ouvem aqui gravadas em episódios, eu já tive com as pessoas antes mesmo de a gente sentar para gravar. E talvez essa seja a graça desse podcast, a vida dividida. Pessoas comuns falando sobre assuntos que as tocam em suas vidas comuns. E aí vemos com muita clareza a beleza do nosso Criador na vida do outro. Sem precisar de muito, percebendo a graça na vida que Ele mesmo já nos concedeu. Aprendendo e crescendo em comunidade.
O anagrama surgiu na minha vida num período em que eu estava bastante solitária e percebi que ele gerou, não só para mim, mas para muitas outras pessoas, esse ambiente de comunhão me fez entender por que o Senhor me fez criá-lo. O anagrama me aproximou de pessoas, me fez entender ainda mais a ter responsabilidade pelas coisas que eu digo e até aprender novas formas de servir o outro. Eu queria deixar aqui o meu gigante agradecimento a todos vocês que ouvem esse podcast há 1 ano, a todos aqueles que também chegaram há pouco tempo, enfim. Esse podcast só tá aqui há 1 ano porque vocês o ouvem. Por favor, continuem compartilhando aquilo que vocês recebem cada vez que escutam um episódio. Isso me edifica muito. Eu sei que vocês quase não ouvem sobre o meu lado, né? Sobre o que eu recebo do podcast. Eu espero que esse episódio mostre um pouquinho disso, sobre o lado da Nana, da pessoa que sempre tá por trás de fazer com que vocês ouçam isso que vocês demonstram tanto gostar de ouvir. Enfim, e pra vocês, me contem, por favor, o que o anagrama representa ou gera na vida de vocês. Pode deixar nos comentários no Instagram, me manda mensagem, enfim. Por favor, me contem. Eu amo receber esse tipo de mensagem, ela é um encorajamento para que eu continue fazendo isso daqui. Nesse primeiro aniversário do anagrama, eu já tenho memórias maravilhosas de tudo que foi construído até aqui. E eu espero poder continuar fazendo esse podcast acontecer por muito tempo. E que ele faça parte, um pouquinho que seja, da memória de vocês também. Então é isso, minha gente. Feliz 1 ano de anagrama pra você aí que nos ouve. Come um docinho aí por mim pra comemorar esse aniversário e vamos embora. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.